Nós podemos compreender toda a mensagem do livro de Eclesiastes da seguinte maneira. Eu quero que você imagine a cena, por mais ridícula e impossível de acontecer que seja. Tá? Suponha que alienígenas existam. Apenas suponha. Tá? Suponha que aliens existam. Agora imagine que eles decidam fazer uma visita à Terra. E por uma obra do acaso, esses alienígenas aterrissam bem no meio de uma zona de guerra. Eles aterrissam, por exemplo, na Síria. Eles encontram uma cidade toda devastada pela guerra. Uma cidade com prédios destroçados, com paredes perfuradas por projéteis e bombas, por pessoas feridas por todo o caminho, por mortos espalhados pelo chão. O que vocês acham que os alienígenas concluiriam sobre o nosso planeta vendo essa cena? Talvez eles pensariam algo do tipo assim, nossa, como a Terra é curiosa. Os humanos são muito estranhos. A sua arquitetura é toda destruída, eles vivem machucados, eles deixam os seus mortos largados nas ruas. Com certeza esse mundo não vale a pena, com certeza esse mundo não faz sentido. Essa vida não faz sentido. Agora eu quero que você retorne à realidade, tá? A realidade em que alienígenas não existem, mas nós existimos. Essa constatação hipotética da parte desses alienígenas, ela não seria a mesma coisa que nós poderíamos fazer diante do mundo que vivemos? Talvez você poderia olhar para a vida nessa terra e concluir, nossa, como a vida na terra é estranha. Os homens se destroem uns aos outros. Tudo parece quebrado, tudo parece destruído. Há algumas coisas boas nessa vida, mas a sua maioria, ela possui muitas coisas más. O que reina nesse mundo é a morte. De fato, não faz sentido viver nesse mundo. A vida aos olhos humanos não faz sentido. Você já entendeu onde eu quero chegar? O livro de Eclesiastes é um resumo de todas as conclusões que um homem pode chegar a olhar para a vida sem Deus. E de fato, se nós fizermos a mesma coisa que Salomão, a nossa opinião vai ser a mesma. O mundo em que nós vivemos é sem sentido. Nós vivemos em uma realidade quebrada. E é exatamente isso que a Bíblia afirma. Nós vivemos em um mundo caído. Um mundo manchado pelo pecado. Esse mundo é sem sentido, sim, mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Romanos 8:20, o apóstolo Paulo diz que a criação ficou sujeita à inutilidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Um dia, o primeiro homem que Deus criou preferiu pecar contra o Senhor. E por causa disso, Deus sujeitou toda a criação à inutilidade, à rebel, à ilusão, ao sopro da inutilidade. Tanto a natureza quanto os próprios homens. Mas a esperança, o apóstolo Paulo, em Romanos 8:21, diz que essa mesma criação quebrada tem a esperança de que será liberta do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Haverá um dia em que não só o homem, como toda a criação, se verão libertos da rebel, se verão libertos dessa grande ilusão que torna a vida sem sentido. Esse dia, ele diz no versículo 23 de Romanos 8, que será no dia de nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Foi para isso que Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo. Quando Jesus morre e ressuscita, Cristo não somente nos livra da condenação dos nossos pecados, como Ele reverte os efeitos do pecado em toda a criação. Como diz Efésios 1:10, ao consumar a sua obra na cruz, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Ou seja, por meio de Cristo, Deus restaura toda a criação e liberta a criação da ilusão, do rebel que o pecado lhe causou. É por causa da morte na cruz que nós podemos ser perdoados por Deus e nossas más obras podem ser apagadas por Ele. E é aí, por causa dessa obra de Cristo na cruz, que nós podemos temer ao Senhor. Nós conseguimos obedecer aos seus mandamentos, que é o propósito dessa vida. Mas não é só isso. É por causa da ressurreição de Cristo que a vida nesse mundo faz sentido. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, você conhece esse texto? Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é inútil, é vã, é rebel a nossa fé.
E em 1 Coríntios 15, 19, por causa disso, ele diz: nós somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Nós somos os mais infelizes de todos, porque se Cristo não ressuscitou, nós colocamos a nossa esperança em uma vida sem sentido, em algo que não aconteceu. Mas Jesus ressuscitou. E isso significa que há sim uma esperança para além da vida. Se nós cremos em Jesus, nós podemos crer que também ressuscitaremos com Ele. E um dia viveremos em um novo mundo, viveremos em uma nova criação que não é afetada pelo pecado e que por isso fará todo o sentido. É viver com essa esperança que torna os nossos atos nessa vida terem algum sentido. É por isso que o próprio apóstolo Paulo afirma, e eu queria te convidar a abrir nesse texto e nós vamos encerrar com ele, em 1 Coríntios 15, 57 e 58, o final do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é rebel. Nele o vosso trabalho não é inútil, não é em vão. Qual é o sentido da vida? Aos olhos humanos, nenhum. Tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo é inutilidade, tudo é vapor, tudo é rebel. Mas, diante da realidade de Deus e da obra do seu Filho na cruz, a vida sim faz sentido. Se nós tememos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, faz sentido. Ou seja, se nós servimos ao Senhor, o nosso trabalho não é inútil. Nós temos uma esperança de que um dia todo esse esforço por buscar uma vida santa, uma vida de amor aos outros, será recompensado. Nesse dia a justiça será feita contra todo o mal nesse mundo. E então nós viveremos para sempre com o Senhor em um novo mundo, uma nova Jerusalém, onde o pecado não vai mais causar os seus efeitos. Queridos, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?